Licença, Vossa Excelência, para saudar aqui o senador da República do Uruguai, Júlio Lara Gilene, o diretor da Constran, Fábio Pavan, e o gerente da Estrans no Uruguai, João Carlos Costa. Estão os três ali, e eu queria saudar em nome da República Brasileira o senador uruguaio. Agradeço a Vossa Excelência e a mesa também das boas-vindas aos ilustres visitantes. Concedo a palavra ao nobre senador Ney Suassuna por permuta com o senador Efraim Moraes, sem prejuízo da lista de oradores. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, slogans como exportar é o que importa, exportar ou morrer, ou temos obsessão por exportar, são nossos conhecidos, pelo menos, desde os governos militares na década de 1970. Essas palavras de ordem contemplam a necessidade perene da economia brasileira, que é a de obter divisas e de equilibrar o balanço de pagamentos por meio da venda dos nossos produtos no exterior. A necessidade de criarmos condições estruturais, tanto em aspectos econômicos quanto em aspectos institucionais, é parte dessa realidade, cuja realização, aliás, é indispensável para nos tornarmos cada vez mais atrativos aos olhos dos investidores externos. Os empresários internacionais estão cada vez mais cautelosos sobre onde investir, sobretudo em uma conjuntura de significativas instabilidades políticas no mundo. Por outro lado, o mundo globalizado acirra significativamente a competitividade entre empresas e países. O campo de atuação passa a ser todo o planeta. Essa é uma premissa da qual o Brasil, o governo brasileiro e nossos empresários não escapam nem escaparão. E é a partir desta premissa que podemos estabelecer metas e estratégias no comércio mundial. Faço essas observações, senhor presidente, com um objetivo bem definido. Gostaria de chamar a atenção aos nobres colegas de ambas as casas legislativas e também do empresariado brasileiro para a importância da visita da delegação de Taiwan, que viria chefiada pelo seu ministro de Ciência e Tecnologia em agosto próximo passado, e que felizmente teve o seu visto negado. O ministro viria acompanhado de empresários interessados em investir em telecomunicações e em tecnologia de ponta no Brasil. Nessa delegação estariam diretores do Parque Científico Industrial de Hitsushi, área que concentra a eletrônica, a tecnologia da informação e a produção de semicondutores. Abro aqui um breve parênteses para compartilhar com Vossas Excelências alguns dados que julgo absolutamente notáveis. Dotada do tamanho diminuto, cerca de 36 mil quilômetros quadrados de área, o que corresponde a um estado um pouco maior do que Alagoas, a ilha de Taiwan transformou-se em potência econômica em curtíssimo espaço de tempo. Em 1961, Taiwan era mais pobre do que o Haiti. Em 1961, senador Mão Santa, Taiwan era mais pobre do que o Haiti. A renda per capita era de apenas 152 dólares, pouco mais da metade do valor apurado no Brasil no mesmo ano, que era de 270. Em 1970, Taiwan ainda se encontrava atrás do Brasil, 380 dólares de renda per capita, e o Brasil tinha nessa época 450 dólares per capita. Pouco mais de 30 anos depois, já no século XXI, a situação se inverteu completamente. Hoje a renda per capita de Taiwan ultrapassa 14 mil dólares, enquanto a brasileira oscila por volta de 3. O crescimento médio anual do PIB de Taiwan no período de 1962 a 1995 foi de 9%, quase o dobro da taxa de 5% obtida no Brasil no mesmo período.
É válido ressaltar, senhor presidente, que essa pujança econômica foi obtida por um ambiente de aberta hostilidade com a República Popular da China, em um território cujos recursos naturais e energéticos são escassos, quando não inexistentes. Qual o segredo de Taiwan? É a pergunta que deve vir à cabeça de muitas pessoas ao serem confrontadas com esses dados. Na verdade, não existe segredo algum. O que há são compromissos muito bem estabelecidos e cumpridos pelo governo e pela sociedade taiwanesa. A brutal transformação de Taiwan deve-se a uma série de esforços somados, que vão desde a reforma agrária, passando pela valorização de pequenas e médias empresas, até chegar a um ambiente em que a democracia, o livre mercado e a livre iniciativa passam a ser valores centrais da sociedade. Em Taiwan, pode-se dizer que a necessidade se fez a virtude. Da necessidade se fez a virtude. Como o mercado interno sempre foi muito pequeno, a economia local procurou voltar-se para a exportação. Os resultados dessa cultura empresarial são verdadeiramente espantosos. O PIB de Taiwan ultrapassa 280 bilhões de dólares para uma população que não chega a 23 milhões de pessoas. Menor do que o estado do Rio de Janeiro. A ilha exportou em 2004 174 bilhões de dólares e importou 168 bilhões. Impressiona-me, senhoras e senhores senadores, o fato de a participação brasileira nas relações comerciais com Taiwan, o que ela mantém com o exterior, está infinitamente aquém das nossas possibilidades. No ano passado, por exemplo, exportamos para Taiwan 832 milhões de dólares e importamos 981 milhões de dólares. Terminamos com um déficit de 149 milhões de dólares nas transações. O problema não reside apenas no fato do nosso comércio com Taiwan estar deficitário. Em 2005, já acumulamos 275 milhões de déficit até junho deste ano. Aliás, com a exceção de 2003, há 6 anos, nosso comércio com a ilha tem sido deficitário. O maior problema que vejo nesse cenário, porém, é o fato do Brasil participar com 0,52% das trocas comerciais taiwanesas. Sim, respondemos por mísero meio ponto percentual no comércio com Taiwan. Será que falta interesse de alguma das partes? Ou será que tem faltado conhecimento sobre as possibilidades que ambos os lados possuem? Um dos canais de diálogo tem sido procurado através da aproximação dos dois lados. Quem tem feito esse trabalho é o Grupo Parlamentar Brasil-Taiwan, que tenho a honra de presidir. Temos levado missões parlamentares a Taipei e também recebido parlamentares taiwaneses no Brasil. Estou certo, porém, de que devemos intensificar nossos laços com Taiwan, e não me refiro apenas ao setor governamental. Nossos condicionantes diplomáticos, que advêm do relacionamento bilateral com a República Popular da China, em nada impedem, por exemplo, o incremento de atividades do escritório comercial brasileiro em Taipei. Aliás, o empresariado brasileiro pode se mirar no exemplo taiwanês para promover nossa diversificadíssima pauta exportadora. O portal de comércio de Taiwan na internet, senhoras e senhores, é nada menos que impressionante. A língua do portal, www.taiwantrade.com.tv, é o inglês, como não podia deixar de ser. Porém, o potencial comprador pode fazer suas pesquisas em 13 outras línguas. Fiz questão de contar, senhor presidente. Navegando pelo portal, abri por curiosidade o menu Joias e Trabalhos com Ouro e Prata, um setor que nem de longe está entre os principais destaques da economia de Taiwan, pois esse menu está catalogado em 9 categorias diferentes, como pedras preciosas, pedras sintéticas, bijuteria, etc. Cada uma dessas categorias conta com uma centena de itens devidamente fotografados, catalogados, indexados a ponto e prontos para serem vendidos. Eu fui a Taiwan. Como eu disse, uma população um pouco menor do que o estado do Rio de Janeiro, uma área geográfica um pouco maior do que Alagoas. Um país que há anos atrás não tinha nada. Quando Chiang Kai-shek fugiu de Mao Tse-tung na grande marcha e chegou a Taiwan, Taiwan era nada. Em pouco mais de 50 anos, esses
lutadores, esses trabalhadores, conseguiram, senador Monsanto, emprestar 1,130 bilhões de dólares na Ásia. E tem no bolso, para investir, cerca de 200 bilhões de dólares, mais do que a dívida brasileira, prontos para investir. Nós temos que fazer uma opção, ou fazemos relações diplomáticas com a China ou com Taiwan. Claro que tem que ser a China. A China tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Taiwan tem só 23 milhões. Mas nem mesmo a China, que é adversária, deixou de fazer relações comerciais com Taiwan. Hoje, a China tem 100 bilhões de dólares investidos, de Taiwan investidos na China, e aceita o passaporte de Taiwan para a entrada. Todos os demais países, ou quase todos, também o fazem. O Brasil, os taiwaneses só entram aqui com o laissez-passer, um papel que só tinha uma entrada e era uma Deus nos acuda para conseguir de novo. Nós, com muito esforço, muita luta, conseguimos fazer uma entrada múltipla. Mas, infelizmente, toda vez que vem uma delegação, há pressões. E como essa delegação que vinha trazendo empresários